Oi, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas vai sair uma delação do Palocci em que ele vai falar que o filho do Lula foi, na verdade, o grande dono do Oscar esse tempo todo. Vai, repete de novo. Vai sair. Temos uma mãe de Ná. Eu vim do futuro e posso afirmar. Tá. Então hoje, o papo que a gente vai bater aqui é sobre Democracia em Vertigem, o documentário que foi indicado ao Oscar. Antes de qualquer coisa, vou pedir pra vocês, por favor, dar uma força pro canal, se inscrevendo, ativando o sininho, que é muito importante, deixando a curtida e o comentário aqui embaixo pra gente saber o que vocês estão achando do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos à Democracia em Vertigem. Gente, com a indicação de Democracia em Vertigem, o filme que foi lançado ano passado, as pessoas voltaram a comentar de novo todas aquelas polêmicas sobre a Petra envolvendo a família dela e se ela é de direita ou de esquerda. Pela direita eu vi todo tipo de comentário, principalmente a galera falando que se tratava de uma obra de ficção, que ela é, na verdade, uma grande petista, que ela tinha adulterado imagens e por isso o documentário dela não valia nada. E a galera de esquerda também falando que ela era burguesa, então toda a obra dela tem que ser invalidada, já que, na verdade, é uma narrativa criada por alguém que é neta de um dos donos das maiores empreiteiras do Brasil. Bom, eu acho, em primeiro lugar, que a colocação da esquerda tem uma base. É a colocação de que a Petra, por falar de um determinado lugar, ela não teve a sensibilidade de perceber todos os problemas enfrentados pela democracia. Como, por exemplo, o documentário não falar sobre as UPPs que causaram o extermínio da população negra, que continuava muito forte durante o período em que a Dilma estava no poder, por exemplo. Mas isso não significa que a Petra tenha feito um trabalho de direita, longe disso. O documentário é uma obra de esquerda, com seus problemas, mas é uma obra de esquerda. E é importante dizer que no momento em que a gente vive, em que o cinema nacional é atacado, que a Ancine o tempo todo é colocada como ladra ou, sei lá, movimentos como Lei Rouanet, que é tipo incentivo à cultura, são taxados como, sei lá, coisa pra sustentar vagabundo. Você tem um documentário como o da Petra indicado ao Oscar, é um belo de um tapa na cara. A primeira coisa que eu queria dizer aqui sobre a minha opinião do documentário da Petra é que ela, ao meu ver, foi honesta ao dizer que a fábrica e a indústria esteve presente durante os governos do PT. Isso é um fato. Foi um governo em que conciliava ou tentava conciliar com a burguesia. E é importante a gente ter noção disso, porque isso eu vou falar um pouco na frente quando eu estiver falando dos limites da democracia burguesa. Mas esse documentário também, em um período em que está sendo utilizado tanto essa narrativa desses generais dizendo ou falando bem da ditadura militar, você tem um documentário que mostra o quanto é importante você se constituir uma democracia ou fortalecer um governo democrático, engrandece ainda mais todo o debate ou toda a narrativa que a esquerda vem tentando construir ao longo desses anos. Agora, isso não modifica em momento algum o fato de que não é uma obra socialista. E aí, quando você faz um recorte em que você mostra apenas as coisas boas da democracia burguesa, mas ao mesmo tempo aponta que a qualquer momento um grupo pode ou não desligar as regras democráticas, que é o termo que ela usa no próprio documentário, abre sim uma brecha para a gente fazer debates amplos sobre o quanto a gente precisa avançar no que se trata de democracia no país ou de melhorias sociais. Eu não sei se vocês perceberam, mas durante o documentário, as melhores frases, ao meu ver, foram de trabalhadores. A primeira foi de um senhor, naquela hora em que o documentário mostra a Petra entrevistando algumas pessoas na rua, que eles debatiam se Dilma deveria ou não cair. Eu achei muito interessante que o ambulante fez uma fala que eu acho importantíssima e super, super inteligente. Ele diz o seguinte: ele fala que o PT dava as migalhas ao povo trabalhador e que, segundo ele,
Ele parou de passar necessidade durante o governo do Lula e o governo da Dilma. E ele diz que o governo que iria entrar era um governo que iria apoiar os Estados Unidos, entregar as coisas que nós tínhamos, e seria um governo para pessoas ricas. Sim, foi um trabalhador que disse isso. E aí eu acho muito importante, porque eu vejo muita parte da esquerda falando sobre esse documentário como se todo mundo, ou como se a classe trabalhadora fosse um grupo de ovelhas que precisavam ser guiadas por um grupo de pessoas, que vai ser as pessoas que vão guiar os trabalhadores rumo à revolução. É construída por trabalhadores, e se os trabalhadores não fizerem parte desse processo, a gente não vai ter uma revolução que de fato agregue os trabalhadores ou que represente os interesses da classe trabalhadora. Então, quando eu digo que essa parte foi uma das melhores falas, e a segunda fala é quando uma das mulheres que estavam limpando o palácio quando a Dilma sai, ela diz o seguinte: ao dizer que ela achava que acontecia vários casos de corrupção no meio dos e no meio dos políticos, ela em um determinado momento senta na escada e fala que, para ela, às vezes ela se questiona se a democracia realmente existe. Votou na Dilma e a Dilma foi impeachmentada e, segundo ela, deveriam acontecer outras eleições. Vocês conseguem perceber como, dentro de uma narrativa construída com a ótica de uma mulher que fala de um determinado lugar bem privilegiado, eu odeio usar esse termo, mas no caso da Petra ela é sim privilegiada, né, já que Andrade Gutierrez é imensa, a trabalhadora ainda consegue mostrar que está ali fazendo parte do processo, observando as coisas, refletindo e pensando sobre isso. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui. Eu acho que as pessoas de esquerda, principalmente quem se coloca como socialista, deve parar de se colocar como a vanguarda e começar a ouvir também a classe trabalhadora. Pode ter certeza que eles conseguem sim fazer fortes análises e conseguir ter uma percepção muito grande da realidade. Para pensar um pouco sobre isso, eu queria trazer um exemplo que me veio à cabeça, que é esse canal. Bom, esse canal, como vocês sabem, basta você ver, sei lá, o último vídeo para perceber que a gente não conseguia ter uma câmera nem que focasse a um vídeo atrás. E aí, entrando em contato com as pessoas no Twitter, a gente conheceu a Jordana e ela tá emprestando aqui pra gente. Fala um oi, Jordana. Oi. Emprestando pra gente essa câmera que foca. A questão que eu tô querendo dizer é o seguinte: tem uns 5 meses que a gente tá nessa caminhada pra tentar uma câmera focada, entendeu? É muito difícil, não dá pra gente comparar o aparato que a direita ou que as pessoas que fazem parte da elite brasileira têm com os canais de esquerda. A gente tem vários canais grandes de esquerda, por exemplo, como o da Sabrina ou da Rita, que são muito bons. Inclusive eu queria indicar um canal que o nome é Sem Classe, que também é muito bom. Mas são pessoas fazendo por conta própria, da forma que podem, do jeito que dá. E aí a gente chega em um dos pontos principais desse vídeo, que é: por que a gente não tem tanta obra de esquerda ou obra principalmente socialista e revolucionária circulando nos meios de comunicação? Existe claramente um boicote a esse tipo de produção. A gente vê o filme do Marighella, por exemplo, que foi censurado. A Ancine sendo atacada, sendo chamado de antro de marxistas pelo governo que está no poder. Como eu disse, as estruturas são precárias, mas a gente precisa de leis de incentivo e a gente precisa de lutar para que cada vez mais produtores de conteúdo, seja em qualquer meio de comunicação, seja com seus podcasts, como vários canais de esquerda e com narrativas assim vem trabalhando, e seja também como em jornais, em revistas, seja aqui no YouTube, seja também na televisão. Então, eu acho que esse é o momento da gente colocar a mão na consciência e se tocar se as críticas que a gente está fazendo, de fato, elas são plausíveis nesse momento. Até porque é importante a construção de uma narrativa como aquela para combater o que as pessoas todos os dias passam. Eu tenho visto muitas pessoas falando que o filme da Petra é um filme que ele
puxa muito pro emocional, ele sensibiliza muito as pessoas. E isso não é uma coisa negativa, ou não deveria ser vista como uma coisa negativa. De novo, uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando e ela chega cansada em casa, a primeira coisa que ela vai fazer não é abrir o livro do Karl Marx. Ela vai ligar o Jornal Nacional, ela vai colocar um filme que cause sentimento, que cause emoção. E isso, Democracia em Vertigem, causa muito bem. Outro ponto que eu queria falar aqui com vocês é em relação aos outros documentários que vêm sendo produzidos. Enquanto a gente fica degladiando parte da esquerda por não concordar com a narrativa que elas constroem, em vez de tentar fomentar outros documentários que avançam em determinados pontos ou ângulos que esses documentários de esquerdas que já existem não conseguiram chegar, eu vejo a direita cada vez mais criando vários documentários e várias obras e ocupando vários espaços com um viés 100% de direita e esses sim, algum desses mentirosos. Eu quero que vocês façam um exercício que eu fiz aqui em casa. A primeira coisa é digitar documentário de esquerda no YouTube. Vai aparecer só gente falando mal de documentário de esquerda. Agora digitem documentário de direita no YouTube. Vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Gente, realmente só acontece isso. O que foi? Ficou muito bom. Ah, tá. Enquanto quando a gente digita o documentário de direita, aparece vários documentários de fato com narrativas de direita, alguns bastante, na verdade, bem mentirosos, que dizendo que o nazismo é de esquerda. A gente tem documentário assim no YouTube, tem documentário do Brasil Paralelo, a versão do MBL também como impeachment, tem o documentário do Olavo de Carvalho. Quando a gente digita documentários de esquerda no YouTube, o que aparece pra gente é uma enxurrada de vídeos da direita também. Então isso é bem emblemático e bem sintomático também. Quando a gente fala que a esquerda precisa parar de se atacar, ninguém em momento nenhum tá dizendo que não é importante fazer críticas. Eu, inclusive, tenho a várias pessoas, a vários movimentos, tenho críticas ao documentário da Petra, mas eu acredito que seja o momento da gente conseguir se juntar para produzir um tipo de conteúdo ou ganhar um tipo de debate, seja nas redes, assim como também nos meios de comunicação. Enfim, gente, esse vídeo é, na verdade, uma abertura de um debate. Eu não quero encerrar o debate aqui nesse vídeo, por isso que, inclusive, eu queria muito ler os comentários de vocês. Porque eu vi as pessoas realmente muito eufóricas em relação ao documentário da Petra. Tanto como que documentário salvador da pátria, que eu não concordo. E, meu Deus, que documentário burguês, que eu também não concordo. Então eu quero que nos comentários a gente possa bater um papo. Eu vou tentar responder a maioria dos comentários, porque é de fato um debate que eu queria abrir aqui no YouTube pra gente poder conversar e poder também ampliar um pouco a visão a respeito sobre a produção de cultura e de audiovisual no Brasil. É isso, mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo. E assim, gente, outra coisa também, vocês estão gostando da gente estar aqui com um lugar agora, com luz, com câmera, que foque, né, que vocês estavam mandando vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque pra gente eu acho que foi muito legal o nosso primeiro vídeo, sendo assim. Tá vindo várias novidades pela frente. Mestre do Socialismo, primeiro episódio saindo aí também. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.